E aí galera, beleza? Aqui é o Marcelo Barsi. Hoje eu vim falar dessa mochila 3FUL, mochila ultralight, 850 gramas, paguei R$300 no AliExpress. Tô na correria aqui hoje. Polícia ultralight não sai do pé. E enfim, acho que eu achei um lugar mais tranquilo aqui. Pra quem não sabe, a 3F é uma marca chinesa. Ela já está quase tão popular quanto a Nature Hike fora do Brasil. Essa marca aqui, ela faz mochilas mais leves do que essa, com tecidos mais leves, mas eles também são mais caros. Ela pode passar de R$1.000. Ao meu ver, as principais razões dessa mochila custar barato são o tecido, que é o nylon 210D. Não é um tecido muito caro. E também não é o mais leve. Errei o caminho. Mas é um tecido bom. Esse tecido aqui, ele tem um tratamento à prova d'água. Não sei quanto tempo dura, mas custando R$300, eu realmente não esperava que a mochila fosse ter até esse tipo de vantagem. A outra parte em que eles economizaram provavelmente foi nessas espumas da alça aqui, que elas são meio rígidas assim, não são as mais confortáveis, mas eu não acho que chega a ser um problema, não chega a ser uma qualidade ruim. Os zíperes são da YKK e eles são mesmo, dá pra ver que a qualidade deles é bem boa. Eles são zíperes bem sólidos assim, desliza bem, tipo, dá pra perceber que não é um zíper vagabundo, né? O acabamento dessa mochila é muito bom. Eu tava receoso quanto a isso, mas as costuras são bem boas, né? Eu não achei nenhuma falha, nenhuma gambiarra. Eu fiquei bem impressionado com isso. Pra mim ela não perde nada para mochilas mais caras nesse sentido do acabamento. E a única parte que eu acho que podia ser mais reforçada é essa junção aqui da barrigueira. Eu comprei essa mochila por 3 motivos. O primeiro é que os meus amigos começaram a praticar o trekking faz pouco tempo e eles já compraram saco de dormir, barraca, várias coisas. Só que como eles tinham comprado equipamentos bem leves já e bem compactos, eu pensei, cara, vocês poderiam testar uma mochila dessa aqui, né? Que ela é barata, ela é leve. E eu decidi comprar pra gente testar. O segundo motivo é que eu adotei o isolante térmico do tipo caixa de ovo, dobrável, né? É esse que tá aqui atrás da mochila. Você pode estar se perguntando o que isso tem a ver com a mochila. Bom, eu vou mostrar aqui. Esse tipo de mochila especificamente não tem aquela estrutura atrás, sabe? Ela usa um isolante térmico dobrável para fazer aquela estrutura de distribuição de peso. Você deve estar se perguntando, pô, mas isso funciona? E eu digo para vocês, eu tava com a mesma dúvida. E para minha surpresa, funciona muito bem, né? Eu fiz uns testes aí nas últimas semanas carregando 11 quilos, né? Que é mais do que eu costumo levar. E, cara, juro para vocês que ela foi tão eficiente na distribuição de peso quanto as minhas mochilas estruturadas. A única ressalva é que não sobra espaço aqui nas costas, então as costas ficam bem suadas, né? Não tem ventilação nenhuma e isso pode ser incômodo, eu não considero um grande problema. Por fim, o terceiro motivo dessa compra é a relação peso-volume dessa mochila aqui, que eu percebi que acabaria sendo bem versátil para mim. Por quê? Ela é uma mochila de 40 litros, como vocês podem ver aqui. Ela não fica muito grande, ela fica com a altura do isolante térmico, porém ela é expansível para 56 litros, né? Basta você desenrolar a parte de cima dela aqui, que você tem um aumento considerável de espaço na mochila. Pode parecer pouco, mas 16 litros nesse caso é um aumento de 40%. E por que eu acho isso muito bom? Porque às vezes você vai fazer uma viagem e precisa de uma mochila um pouco maior, mas você não quer despachar a bagagem. Então você pode levar uma mochila dessa, de 40 litros, e chegando lá no destino, né, que você provavelmente vai ter que colocar comida na mochila, algumas coisas volumosas, aí você expande a mochila. Agora eu vou mostrar umas gravações que eu fiz nos últimos dias aí em que eu tive testando essa mochila com 11 quilos. Lembrando que eu coloquei 11 quilos nela só para ver se ela perdia muito conforto e para ver se os materiais aguentavam o peso. Teste número 1, caminhada no parque perto de casa.
carregando 11 quilos na mochila. Até o momento está parecendo um mochilão normal em termos de conforto. Eu diria que o isolante térmico dobrável aqui atrás está atuando bem na distribuição de peso. Eu sinto que falta ventilação nas costas, pelo fato de usar um isolante térmico, não ter aquele vão entre a mochila e as costas. Olha, 1 hora de caminhada, até aqui tá tudo bem. Eu vou fazer uma pausa lá em casa pro almoço. Acho que tem mais uma meia hora até eu chegar lá. Hoje eu vou falar dos detalhes externos dessa mochila. Bom, para começar, como vocês podem ver, ela tem uma fita de ajuste aqui no peito. Eu vi algumas pessoas falando que ela era muito baixa, mas eu acho que essas pessoas estavam muito equivocadas, porque na verdade você pode ajustar a altura da alça por aqui, né? Como em todas as mochilas, tem algumas fitas aqui na alça que você pode usar para pendurar alguma coisa. Geralmente eu penduro um apito aqui, um apito de segurança, né, de emergência. Ah, e claro, ela também tem esse ajuste aqui em cima para deixar a parte superior da mochila um pouco mais próxima do corpo, né, mais em cima do ombro. Essa fita ela fica bem comprida, eu não sei se é intencional. Ela tem um loop aqui no final, né, um lacinho. Se você gosta de andar segurando, você pode tirar proveito disso. Se você for daquelas pessoas ultralight mais radicais, você pode simplesmente cortar esse excesso de fita, né? Porque sobra bastante. Na barrigueira também tem o ajuste tradicional de barrigueira, né? Eu achei que tá num tamanho legal pro meu corpo, pelo menos. Diferente daquela minha mochila MH500, que ela fica no limite do ajuste. Aqui na barrigueira também tem aquele espaço embaixo do bolso para você encaixar o excedente da fita de ajuste. Isso é útil para quem não quer cortar essa fita aqui e também não quer deixar ela à mostra. Afinal, hoje em dia a gente nunca sabe quando a gente vai cruzar com a polícia ultralight aí, e aí os caras vão perguntar: porra, por que você não cortou essa fita excedente aí, caralho? Essa fita é fácil de esconder, você põe aqui nas costas. Mas essa da frente, se você deixar solta, cara, a polícia pega. Então, minha dica é: enfie essa fita aqui, tá? Principalmente se você estiver numa zona vigiada, né? Hoje em dia a gente nunca sabe qual é essa zona aí, porque a polícia tá por toda parte. Os bolsos da barrigueira, eles são bem grandes, parece uma pochete, né? Como vocês podem ver. Eu acredito que isso se deve ao fato de ter o isolante ali atrás, né? Isso cria um espaço grande entre a mochila e as nossas costas e permite que esse bolso aqui seja mais comprido. Segundo a minha medição, esse bolso tem 22 centímetros de comprimento por 11 centímetros de altura e a profundidade nessa parte mais ampla aqui é de 7 centímetros. Se vocês pegarem uma régua aí na casa de vocês, vocês vão ver que é um tamanho consideravelmente grande. Você vai conseguir colocar bastante coisa dentro do bolso da barrigueira. Um detalhe aqui da barrigueira é que ela tem aquela entrada embaixo do bolso para você colocar o excesso de fita. Isso se você não for daquelas pessoas que cortam a fita excedente, claro. Se você estiver curtindo esse vídeo, já deixa a curtida, por favor. Um outro compartimento que chama bastante atenção é o bolso lateral, aquele onde a gente costuma colocar a garrafinha de água. E por que ele chama atenção? Porque cabem 2 garrafas nele. Esse bolso ele é bem grande. E, na verdade, ele não é muito maior do que os bolsos convencionais, mas ele tem um detalhe. O detalhe é que ele é saliente aqui embaixo, né? Geralmente as mochilas têm um bolso que desce reto aqui. Então você não vai conseguir encaixar 2 garrafas. Nessa mochila aqui você consegue. E assim, caso você, como eu, use esse tipo de garrafa aqui e chegue à fiscalização, eu recomendo que você diga que achou no caminho, que você está levando embora, que você vai incinerar, alguma coisa assim, né? Porque isso aqui não é ultralight não. Mas eu tenho que admitir que eu uso esse tipo de garrafa porque eu me recuso a comprar a garrafinha de água, né?
Faz muito tempo que eu não compro uma garrafa PET, nem de água, nem de refrigerante, nem de nada. Por conta disso também, esse bolso fica muito mais aberto, né? Então se você não fechar ele direitinho, a sua garrafa vai ficar meio solta. A solução para isso é puxar essa cordinha de ajuste que tem no bolso lateral. Por fim, o último bolso externo é esse bolso frontal aqui. Ele é bem grande, como vocês podem ver. Eu não tirei a medida, mas eu vou mostrar ela aqui na tela. Esse bolso aqui, ele é telado, mas ele não é um telado elástico, né? É um telado rígido. Na verdade, esse material aqui ele é grosso e eu não acho que é um material fácil de estragar, felizmente. Aqui em cima tem um elástico de ajuste também, para você deixar suas coisas mais seguras aqui dentro. Aqui na frente a gente tem essas argolinhas, não sei se dá para ver. Você pode pendurar alguma coisa nessas argolinhas, mas elas foram feitas para você passar um elástico, como se fosse um cadarço aqui. E esse elástico vem com a mochila. E eu achei que é besteira colocar esse elástico. Se você for ultralight raiz, você também não vai colocar o elástico passando aqui na frente, porque afinal o elástico pesa algumas gramas. Se você, como eu, não se considera ultralight e quiser usar o elástico atrás da mochila, você pode, mas não se esqueça que quando você for compartilhar no seu grupo do WhatsApp de trekking ultralight, é melhor você tirar esse elástico aí, senão você vai se meter em encrenca. Como todas as mochilas ultra leves que eu conheço, essa mochila não tem aquele compartimento em cima, né, atrás da cabeça. O que a gente tem aqui é essa fita de ajuste, que também serve para apertar um pouco mais a mochila. E você pode colocar algumas coisas aqui em cima. Você pode de repente pendurar uma jaqueta, né? Enfim, é bem fácil deixar alguma coisa aqui. Se você apertar direitinho essa fita, vai ficar bem justo. Eita! Parece que alguém largou uma cueca aqui para reduzir o peso da mochila. Parece que a gente está numa área de ultralight aqui. Na minha opinião, como os bolsos laterais são bem volumosos e os bolsos da barrigueira são bem grandes, não faz tanta falta ter aquele bolso de cabeceira aqui na mochila, né? Lembre também que eu sou um cara que costuma pendurar as coisas aqui na frente, né? Eu já gravei um vídeo aqui no canal, inclusive, ensinando como que eu penduro a minha câmera DSLR aqui na alça da mochila, né? Essa mochila, ela tem um formato típico das mochilas ultraleves, ou seja, ela é como se fosse um grande saco, ela não possui aberturas laterais nem aberturas inferiores, ela possui só uma abertura em cima, é igualzinho um saco estanque, tá vendo? Mas eu não recomendo puxar a mochila por aqui, porque você pode acabar forçando o fecho, né? É melhor você puxar a mochila pela alça normal que tem aqui atrás, né? Que é essa aqui. Assim fica um pouco mais seguro. O único compartimento interno dessa mochila é esse bolso aqui, que é um bolso bem grande, né? É bem maior do que o das minhas outras mochilas, cabe as minhas duas mãos aqui. Um pouco mais para o fundo você vai encontrar essa alça aqui, que é para colocar uma bolsa de hidratação. A bolsa de hidratação, no caso, ela ficaria solta ali dentro do compartimento, né? Ela não teria um compartimento específico para ela. Agora, galera, é o seguinte, vou cortar o vídeo por aqui, tô escutando os homens chegando aí. Eu ia descer esse morro aqui, né, tentar me esconder ali no mato, mas, cara, não sei, não parece seguro. Eu vou sair correndo aí, sei lá. Então valeu, galera, espero que tenha gostado do vídeo. E não se esqueça aí, redução de peso é sempre importante para andar dentro da lei, né, da nova lei. Então, galera, valeu, abraço, até mais.